como sempre... Não vou tirar seu tempo. Contristação é o que caiu hoje. É o número 153, Epístola de Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. O título, contristação, quer dizer, a qualidade da tristeza. Quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades, para que a tormenta não lhes alcance o ambiente comum. Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite a senda. Senda quer dizer caminho, ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos. Entretanto, a realidade chega sempre inevitável e inflexível. O texto é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. O médium é Francisco Cândido Xavier. A realidade chega sempre inevitável e inflexível. Essa realidade é a realidade da doença, da velhice, da morte do corpo físico. No turbilhão de sombras da contristação, da tristeza, não é? O homem não raro se sente vencido e abandonado. Quer dizer, é frequente esse sentimento de abandono, esse sentimento de a pessoa se julgar vencida. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. É muito interessante a caracterização de Deus, nosso Pai, como todo compassivo. Deus não condena, apenas ama e perdoa. Vale sempre lembrar essa frase do atual Papa Francisco. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Então, uma é a perspectiva da pessoa na carne, outra é a perspectiva da espiritualidade. As criaturas terrestres podem estar chorando e os espíritos amigos, à maneira dos agricultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado, do campo bem preparado. Lágrimas, nos lares da carne, frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. É interessante isso. Lares da carne e lares celestiais. Nas colônias espirituais, vizinhas da Terra, há também lares. Se agrupam famílias, às vezes, através de várias existências. E não é só o lar terreno que funciona. A família nossa é uma família universal de todos os seres que se amam desinteressadamente, se amam de maneira leve. Os orientadores divinos, porém, não folgam, quer dizer, não se alegram, porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho do aperfeiçoamento. Uma vez, num centro espírita que nós frequentávamos,
o irmão espiritual disse a mim: a dor lava a alma. Isso é uma realidade que a gente dificilmente, vamos dizer, se sente a par dela, mas é uma realidade. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpezas necessárias. Quer dizer, há um tempo da ceifa, há um tempo da limpeza. O sofrimento é um dos elementos da limpeza espiritual nossa. Quando estiverdes contristados, isto é, quando vocês estiverem tristes, à face, quer dizer, diante de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quanto a prova e a luta vos surpreenderem, a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Há uma contristação segundo o mundo e uma contristação segundo Deus. A contristação segundo Deus é aquela que leva à nossa melhoria espiritual e com a qual se alegram os bons espíritos. Então vamos ver quem se habilita à prece inicial. Eu me esqueci, me perdoe, preciso de olhar no quadro quem estava designado. Quem gostaria de fazer a prece inicial? Ah, muito bem. Deixa eu me recolher a minha significante. Deus, muito obrigado por mais um dia, que o Senhor continue nos iluminando, que o Senhor nos ajude a cada passo que nós dermos, que o Senhor ajude a todas as pessoas que estejam precisando do Senhor, que você ajude a que nós possamos dar um passo a cada dia, e o Senhor continue nos iluminando. Amém. Boa noite a todos. Será que a gente vai precisar baixar um pouquinho o som, porque eu falo um pouco mais alto que papai, né? Som. Bom, muita paz para todos. É com alegria que vejo essas pessoas queridas aqui. Outras que não frequentam tanto, mas que é uma imensa alegria que tenham vindo hoje. Espero que tenham vindo, não porque os pais arrastaram, mas porque realmente queriam vir. Mas, de qualquer forma, em qualquer situação, são extremamente bem-vindos. E gostaria de começar pensando, junto com vocês, refletindo em conjunto, sobre a significativa data que é hoje. Normalmente a gente se envolve muito com a questão dos preparativos para uma ceia, que é válido, afinal de contas é um momento de confraternização em família. Apenas devemos ter o cuidado de não perder o real significado dessa confraternização. Porque quando nos reunimos para celebrar o quê? Para celebrar um momento único na Terra, que foi justamente o nascimento de Jesus.
que veio justamente para nos mostrar o caminho, para trazer esperança a um sem número de sofredores da região da Galileia e de todas as outras regiões, porque a mensagem dele, com o tempo, passou a se expandir de uma forma impressionante e maravilhosa. Tanto é que hoje ainda estamos aqui a falar de Jesus. Infelizmente, ainda não conseguimos, muitos de nós, seguir os passos de Jesus. Então, vamos refletir sobre uma figura de extrema importância, que foi Maria Madalena, Maria de Magdala, Magdala a cidade, por isso o nome Maria de Magdala, que foi onde ela se estabeleceu. E por que uma figura tão importante? Porque ela tem um bocadinho, um quê de muitos de nós. Porque era uma pessoa sofrida e, ao mesmo tempo, que se perdeu de si mesma. Em algum momento da trajetória de Madalena, que pouco se sabe precisar, ela encontrou o caminho, talvez o mais difícil, porque o caminho da dor, do sofrimento. Mas ela conseguiu fazer o caminho de volta, buscando a essência divina em si mesma, quando teve o encontro com Cristo. Então, o exemplo de Madalena, de uma pessoa, a imagem mais bonita que eu li nos últimos dias sobre Madalena, foi a de Humberto de Campos, irmão X, através da psicografia de Chico, quando ele diz: foi uma flor em meio ao pântano. E a gente vai tentar entender por quê. Por que esse pântano, por que a situação pela qual Madalena passou e por que a sua importância como seguidora de Jesus. Trouxe para a gente entrar um pouquinho no clima da história, para a gente sentir um pouquinho, tentar se transportar, mesmo que palidamente, mesmo que fugidiamente, imagens do mar da Galileia. A Galileia era um local muito bonito, de uma paisagem extremamente generosa, aí a gente pode ter uma noção. Esse mar, embora tenha o nome de mar, na realidade era um lago. Por isso que também chamado de Lago de Genezaré ou Lago de Tiberíades. Agora é enorme, minha gente, tem 19 quilômetros de largura e cerca de comprimento e 13 quilômetros de largura. E foi nesse local que muitas das passagens do Evangelho ocorreram. Aquelas passagens marcantes onde Jesus teria andado sobre as águas. E uma importantíssima, que nesse Natal acredito que não poderia faltar, que é justamente o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Desse local tinha-se a vista justamente do mar da Galileia. E eu trouxe, vou pedir licença para ler, porque é tão bonito o Sermão do Monte, que eu acho que vale a pena lermos juntos nesse Natal. E Jesus, vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... E aqui eu vou fazer só uma pequena pausa. Amélia Rodrigues, com muita propriedade, ela diz que esse Sermão do Monte é justamente a carta magna da humanidade. É uma lei maior que deve ser seguida por todos. E nessa lei, nesse sermão tão bonito, tão doce, tão suave, mas ao mesmo tempo tão forte, ele faz uma verdadeira subversão de valores na época. E a gente vai perceber isso de uma forma muito clara, porque ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Então, não são os poderosos que herdarão a terra, são justamente os mansos, os benevolentes, os doces. E prossegue: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E a gente pode pensar hoje que, mesmo nos dias atuais, ainda é tão difícil que se faça efetivamente justiça, mas os que têm fome, os que acreditam na justiça, os que têm o ideal de justiça, na realidade, eles já se encontram saciados, porque eles têm a consciência tranquila. Aqueles que buscam cumprir o seu dever, aqueles que acreditam no bem, eles já se encontram saciados. Então, é nesse sentido que talvez devamos interpretar as palavras de Jesus. Os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Se não são saciados no momento atual, no momento que eles despertam para compreender que, embora a justiça possa não se fazer imediatamente na terra, ela se fará no plano espiritual. Então, isso já dá a tranquilidade, a paz de espírito. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E como poderemos desejar que tenham misericórdia conosco se não somos misericordiosos? Então, temos de começar em nós o exercício da misericórdia para assim sermos reais credores da misericórdia também. E mesmo que não sejamos compreendidos de imediato no plano em que nós nos encontramos, contaremos sempre com a misericórdia de quem? Com a misericórdia de Deus, com a misericórdia do alto. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem são os limpos de coração? São os puros de coração. São as pessoas que buscam realmente o reino de Deus, que buscam a paz, que buscam seguir os ensinamentos de amor do Pai Celestial. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, não são aqueles lutadores, os belicosos, os que desejam o mal, os conquistadores, mas são os pacificadores. E todos nós poderemos ser pacificadores. Como poderemos ser pacificadores? Na medida em que nós usamos da nossa palavra, do nosso exemplo, passamos a compreender melhor o próximo, porque para pacificar temos de compreender. Porque o amor tem a dimensão compreensão. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, não deveremos nos preocupar tanto em sermos compreendidos. Por quê? Porque quando nós nos conscientizamos de uma causa boa. E qual é a causa boa? A causa boa, única e verdadeira, é a causa do bem, é a causa do amor. Então, aí não deveremos temer o que quer que seja. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, entre parênteses, se colocou mentindo, isso foi do tradutor, disserem todo o mal contra vós por causa de mim, por causa de Jesus, mas não Jesus enquanto personificação, como personalismo, mas o que ele representava, as obras dele enquanto enviado de Deus. E no final ele diz: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 15, tradução de Haroldo Dutra. Então, esse sermão do monte foi proferido ao norte do lago de Genezaré. Isso aí foi só para a gente lembrar um pouco, trazer o sentimento de Jesus, trazer um pouco
do que representou esse sermão tão marcante na história, mas que deve fincar raízes no nosso coração. As palavras de Jesus tinham um simbolismo muito forte, porque ele falava para pessoas humildes e ele buscava justamente com essas imagens trazer as pessoas a uma realidade espiritual que seria inacessível naquela época. Hoje a gente ainda tem dificuldade. Imagine se ele não usasse dos simbolismos, das imagens. Então, com esse Sermão do Monte nas nossas mentes, nos transportando um pouco para aqueles tempos passados, mas que, na realidade, devem se fazer muito presentes nas nossas vidas, nós passamos a tentativa de compreender ainda um pouco mais sobre a região da Galileia na época de Jesus. Ali tem um mapa, eu não sou nada boa em geografia, exatamente por isso eu trouxe, para a gente tentar se situar. E o interessante, quando eu estava olhando em casa esse mapa, aí eu disse, meu Deus, ali tem Damasco. Aí eu já comecei a me emocionar, porque me lembrei da história de Paulo, as portas de Damasco. E a gente vê a região da Judéia, da Pérea, aí vem a Samaria, e mais acima a gente encontra a Galileia. Aí na Galileia a gente tem Cafarnaum e tem Magdala, que nessa conversa de hoje terão muita importância. E a gente vê que os dois ficam bem pertinho ali em cima. Eu não sei se você apontar com esse negócio aqui. É no meio, Jorge, ou é em cima? Do lado, é. Uma pausa aqui. Técnica. Aqui do lado, é. Ah, é atrás. Pronto. Aqui a gente tem a Galileia, aqui Cafarnaum e logo juntinho Magdala. Então, a gente vê o quê? Aqui no meio está o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, não, o mar da... que foi que eu disse no início, minha gente? Foi da Galileia mesmo, né? Pronto. Porque são 3 nomes, Tiberíades, ou Mar da Galileia, ou Genezaré. E aqui a gente tem justamente essas cidadezinhas à beira-mar. E temos, então, os comentários, né? Da época de Jesus, eram povoados à beira-mar, eram bastante atraentes para visitantes de diversos países. Romanos, fenícios, gregos, egípcios, assírios e babilônicos passavam férias naquele lugar bucólico. E aí vem um comentário de Divaldo, que eu achei super interessante, aí coloquei aqui. Segundo Divaldo Franco, Jesus resolveu viver naquela região porque era um lugar de gente simples, acostumada ao trabalho intenso e diário, sem a presunção intelectual que dominava a Judéia, ou a vacuidade, não é? O vazio, as vaidades dos que viviam na Pérea. E acrescenta, convidou 11 habitantes daquele lugar, da Galileia, para fazer o seu colégio apostólico, e apenas um da Judéia nobre, justamente Judas de Queriote, ou Judas Iscariotes. Isso está no livro Sexo e Consciência, organizado por Luiz Fernando Lopes, da Leal, 2013. Eu vou mostrar a vocês esse livro, porque esse livro que eu estou lendo, ele é super interessante, porque traz inúmeras palestras de Divaldo, assim, foram gravados os áudios, e esse organizador, Luiz Fernando Lopes, ele se deu ao trabalho de transcrever tudo. E, além de transcrever, ele colocou notas de pé de página, colocando as referências onde poderíamos encontrar em certos livros. Essa menção, isso você pode encontrar no lugar X. Isso facilita muito quando se quer fazer uma pesquisa, se quer aprofundar um pouco mais o tema. E Divaldo, com a experiência que tem, ele traz muitas histórias, são narrativas interessantíssimas, todas a respeito de questão de sexualidade e consciência.
Então, é um livro assim, que deve ter dado maior trabalho para organizar e que vale a pena, porque a gente já pega tudo bem feitinho, esmiuçado, e o prefácio é de Joana de Ângeles, o que significa que Joana de Ângeles está dizendo esse livro está interessante, está ok. Os galileus, eles eram tidos como cidadãos de segunda classe, tanto que se dizia na Palestina, o que pode vir de bom da Galileia? E, se eu não me engano, isso está num dos evangelhos, esse comentário. Se lembra qual é, papai? Mas está no evangelho isso, não sei de qual dos 4 evangelhos. E eu pensei, ia dizer até isso no início dessa conversa, Madalena, há quem diga que ela não foi prostituta, não é? Há algumas pessoas, inclusive alguns estudos históricos, que tentam desdizer essa ideia dela como pecadora, como prostituta. Mas acontece que, fazendo uma pesquisa nos comentários espíritas, em alguns artigos, não tem muita coisa, gente. Me deu assim, algum trabalho, exatamente porque o material não é farto. Quem é que fala bastante a respeito disso? É Divaldo, que tem uma palestra que está nesse livro transcrita, muito bonita. A gente tem um irmão X, Humberto Campos, que também tem falando sobre isso. Mais alguma coisa no Pão Nosso, de Emmanuel, e Caminho, Verdade e Vida. Então, não é fácil, mas, ao mesmo tempo, a espiritualidade superior, através da mediunidade de Chico e de Divaldo, confirmam essa ideia de Madalena enquanto pecadora, o que não a diminui em nada, muito pelo contrário. Faz mostrar, faz ver a todos nós como é possível a nossa modificação íntima, se assim o quisermos. Então, pelo contrário, é um grande alento para todos. Até porque prostituição não é somente a venda do corpo. Existem muitas formas de prostituição. Podemos nos prostituir das mais diversas formas. Quando, por exemplo, nós vamos transigir com a nossa consciência, vendendo a nossa paz, às vezes para ganhar dinheiro, através de corrupção. E são tantas as formas de prostituição que temos no mundo de hoje, e sempre houve. E, infelizmente, apesar de estarmos na era de uma transição planetária mais acentuada, porque a transição planetária, o marco dela foi justamente com a vinda de Jesus, foi o início. Ele já veio ali para provocar essa transformação. Então, já decorreu muito tempo, e ainda continuamos em fase de transição. Agora já avançamos um pouco mais, mas se faz necessário que avancemos ainda bastante. Esse trecho se encontra em Amélia Rodrigues, no livro chamado Primícias do Reino, a psicografia de Divaldo. E é muito bonita a história de Madalena, contada por Amélia Rodrigues. E ela se refere a Madalena como a rediviva de Magdala. Só o termo rediviva já é muito bonito, porque rediviva quer dizer que ela renasceu, que ela reviveu, e isso é muito bonito. Se ela reviveu, de alguma forma ela estava morta. Morta porque seus valores estavam compuscados. E diz assim, a respeito do encontro com Jesus: o diálogo fora breve, toda uma vida, porém, perpassou nele. Ao retornar, não era a mesma. Estranha e poderosa transformação imprimira no seu íntimo esperanças e ideais novos, dantes jamais sonhados. Sentira-se morrer enquanto ouvia, e sentira-se viver enquanto retornava. Na manhã seguinte, Magdala soube, pasmada, a notícia da conversão da pecadora. Distribuíra tudo quanto possuía e, com o estritamente necessário, iniciara a vida nova. Agora começaremos a tentar contar a história de Madalena.
Aqui a gente já começou com esse encontro dela e a transformação. Mas vamos tentar voltar um pouco no tempo da história de Maria de Magdala para ver como foi que Madalena chegou a essa situação de profundo sofrimento. Conta Divaldo, e isso eu só encontrei realmente em Divaldo, que Madalena, juntamente com os pais, ela com aproximadamente 11, 12 anos, eles costumavam ir a Jerusalém para participar de festividades. E então, numa dessas situações, Madalena, pela primeira vez, teria ouvido de um desses profetas que ficam no meio da rua, contadores de histórias, a respeito de Jesus. E aquilo chamou a atenção, e ela quis saber um pouco mais a respeito, mas tudo muito breve, sem muita informação, e ela também muito nova. Ainda uma outra vez, ela ouviu falar desse Messias, esse homem que ia trazer o amor, que ia mudar o mundo, e ela despertou para aquilo, ouviu, e alguma coisa nela já ficou marcada. Só que aos 15 anos, os pais de Madalena faleceram. Repetindo, quem conta essa história com esses detalhes é Divaldo. E, com o falecimento dos pais, ambos, ela se viu numa situação extremamente difícil. Ficou vagando pelas ruas, isso ela já tinha 15 anos, então ela já tinha o aspecto de moça feita, e ouviu as promessas de um homem que muito lhe prometeu em termos de afeto. Só que quando ela despertou no dia seguinte, ela estava num bordel. E aí começa toda a situação já de sofrimento. Passou por constrangimentos, por humilhações, todos nós podemos imaginar isso, mas prosseguiu vivendo, e não sabemos em que momento Madalena virou a cortesã muito requisitada e que foi se estabelecer na cidade de Magdala. Quando Madalena se mudou para Magdala, ali se estabeleceu, já estava bem, entre aspas, já tinha conseguido angariar muitos fãs, que colocaremos também entre aspas, porque eram clientes, e ela se estabeleceu numa espécie de palacete. Segundo conta Divaldo, em Magdala, aquela cidade muito agradável, com o mar da Galileia por ali, as construções das casas eram muito bonitas e havia lá um comércio intenso. Muitos iam para lá, e várias moedas ao mesmo tempo, como se fosse uma cidade, aí a interpretação minha, meio de turismo também. Então, Madalena, ela, embora não tivesse o prestígio social, porque, afinal de contas, era uma profissão não recomendável, mas ela tinha grande prestígio com alguns homens poderosos. Inclusive, era uma mulher, os relatos dizem isso, muito bonita. E, de alguma forma, ela usou esse poder da beleza, o poder da sedução, para enricar. Ela tinha servas no plural, ela tinha muitas joias, indumentárias ricas, roupas muito bonitas, mas Madalena não era, de forma alguma, feliz. Muito pelo contrário. Ela é dominada pelo vazio existencial, porque em nenhum daqueles homens, mesmo que fizessem grandes promessas em momentos de intimidade, ela não sentia o amor. Ela não tinha o verdadeiro amor. Ainda por cima, por conta dos conflitos, por conta da vida que levava, de bebidas, de orgias, ela também atravessou um quadro de obsessão grave, ao ponto de várias vezes ela ficar prostrada na cama, sofrendo horrores. E os relatos são no sentido de que é como se ela ficasse
um tanto quanto lunática. E há uma referência, se eu não me engano, mas tem algum slide mais na frente, no Evangelho de Lucas, quando diz que dela saíram 7 demônios. 7 demônios são 7 espíritos obsessores. Exatamente logo após a conversa com Jesus. Bastou ter aquela conversa, bastou ela senti-lo profundamente, porque não foi um encontro superficial com Jesus. Foi um encontro verdadeiro. Ela sentiu que ali estava o amor. E Jesus, de fato, era o amor. O amor que ela sempre buscou. E eu me recordo agora que no primeiro centro espírita que eu frequentei, eu ouvi de um guia espiritual uma frase que eu nunca esqueci. Que as pessoas destrambelhadas sexuais, no fundo, são pessoas extremamente carentes. Então, muitos buscam o amor através das sensações, dos prazeres. Equivocadamente, a gente sabe disso. Mas não devemos julgar quem quer que seja. E a história de Madalena nos serve exatamente para isso. Inclusive porque, mesmo nos tempos de pecadora, nos tempos que ela recebia aqueles homens em seu palacete, e nos dias que ela estava acometida do que chamavam naquele tempo, falavam nas fúrias, né, que era esse processo obsessivo, que era reforçado pela culpa muito grande de que era portadora, ela se sentia culpada. Então, ela, mesmo nesses dias que ela não recebia a ninguém, ela não tinha nem condições de receber, ela recomendava aos servos que recebessem os necessitados, recebessem as pessoas, não deixassem de atender as pessoas que buscassem a casa dela em busca de auxílio. Então, a gente tem uma característica na Madalena, ainda não convertida, mas uma característica bela, de extrema generosidade. Ela era uma mulher sofrida e, como mulher sofrida, ela queria aplacar o sofrimento do próximo. Então, às vezes, nós tentamos ter uma conduta retilínea, nos esforçamos para ser aquelas pessoas que não fogem às regras sociais, ou às regras também até de Jesus, digamos assim, mas nos tornamos rigorosos demais com o próximo. Queremos impor ao outro aquilo que pensamos que já conquistamos. Porque se efetivamente tivéssemos conquistado o amor, não estaríamos cobrando, nem pressionando e muito menos julgando o nosso próximo. Porque Jesus a ninguém julgou. Ele recebia os pecadores e ele disse claramente, está no Evangelho, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Então, o verdadeiro amor não julga nem condena a ninguém. Ele vem para iluminar, para mostrar o caminho. Isso tudo eu vou pular, porque eu já contei a história justamente para não ler. Esses trechos, como eu já falei um pouco, mas eu achei muito bonita a maneira que a Amélia Rodrigues, que em vida foi poetisa, ela descreveu. Então, vale a pena para a gente sentir um pouco isso. Além da gente tentar entender, a gente sentir também. Na imensa residência rica, se sentia vazia, vulgar e atormentada. A sua condição de mulher rica não lhe mudava o caráter infame de pobre meretriz, mercadora dos perfumes da ilusão. Isso também está no livro Primícias do Reino. E a mesma autora espiritual diz o seguinte:
tinha ânsia de paz no imenso cairel do abismo das paixões aniquiladoras e desejava o amor. Um estranho amor que ambicionava secretamente e sem que o encontrasse. O amor que conhecia era, em verdade, luxúria e dissabor. Seu espírito acreditava no amor tranquilo, porém não esperava desfrutá-lo. Tanto o espírito dela acreditava no amor, que ela amava os necessitados. No momento em que ela recomendava que não deixassem de atender a qualquer dos necessitados que batessem à porta, ela ali já estava amando, mas ela ainda não tinha paz. Ela precisava se reconciliar, se reencontrar com ela mesma, porque era um espírito atormentado. Porque se de um lado ela possuía a generosidade, ela ainda não tinha conseguido se libertar das necessidades materiais. Então, esse slide eu também não vou ler, mas ele vai justamente nos mostrar quando Madalena foi convencida a ir para Cafarnaum. Bem pertinho de Magdala, ela teve que tomar, não sei se um barco, uma espécie de canoa, não sei o que é que se usava exatamente na época, qual a denominação correta, para ir. Ela soube que Jesus estava hospedado na casa do pescador Simão Bar-Jonas, posteriormente foi chamado justamente de Simão Pedro, que foi apóstolo de Jesus, irmão de André. Ao conversar com Jesus, ela conheceu o verdadeiro amor, e o referido encontro subtraiu Madalena da morte e trouxe-lhe a vida, razão pela qual, com muita sensibilidade, aquilo que eu já falei, Amélia Rodrigues se refere como a Rede Viva. E diz que ela, em Magdala, seu nome e sua vila faziam parte integrante do roteiro de degradação da cidade. Então, o encontro de Jesus foi uma verdadeira transformação na vida de Madalena. E contam que, quando ela chegou na casa de Simão Pedro, os apóstolos de Jesus olharam até um pouco desconfiados. A gente não sabe isso até que ponto é real. Mas é possível, porque, diferentemente de Jesus, que já tinha uma compreensão enorme, que conseguia, inclusive, aferir o íntimo das pessoas, esses outros não tinham ainda a compreensão tão ampla, tão dilatada como a de Jesus. E Jesus teve uma extrema paciência com os apóstolos. Lembrem como ele foi amoroso e compreensivo com Pedro. Ele sabia que Pedro iria negá-lo, tanto que ele diz, antes que o galo cante, tu haverás de me negar por 3 vezes. Mas ele sabia que Pedro iria, aos poucos, compreender qual o seu papel, qual o papel dele, Pedro, em relação ao cristianismo. Porque o amor, é isso que a gente também tem de compreender, o amor é paciente também. Então, Jesus era o exemplo da paciência, inclusive com aqueles mais próximos que ele tinha escolhido para discípulos, mas que ainda não eram perfeitos. Então, essa mesma docilidade, essa mesma paciência, ele teve com Madalena. E ele a acolheu muito bem. E aqui nós trazemos o trecho do Evangelho que bem retrata não mais a Madalena na casa de Pedro, isso, para a gente não fazer confusão, não é na casa de Simão Pedro, mas já na casa de um fariseu. E alguns não acreditam, porque no Evangelho não deixa claro que essa pecadora é Madalena. Mas nos
artigos espíritas, se acredita que seja Madalena, e para os católicos, de uma maneira geral, também se acredita que seja Madalena. Então, nós temos o quê? O relato do próprio Evangelho. Um dos fariseus convidou a Jesus para jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Ela, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume e, pondo-se-lhe aos pés, chorando, começou a regá-los com lágrima e os enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-os com o perfume. Madalena, desde o encontro anterior com Jesus, ela lhe foi extremamente fiel. Ela não parou mais de seguir Jesus. E como a gente viu antes, depois desse encontro, ela se despojou de tudo. Ela deu os bens dela, ficou apenas com o estritamente necessário e se transformou verdadeiramente. Só que o fariseu viu uma pecadora que ele reconhecia, entrando na casa dele. Ao ver isto, o fariseu que o convidara dizia consigo: se este homem fosse profeta, saberia quem é a que o toca e que sorte de mulher é, pois é uma pecadora. Disse Jesus ao fariseu, que é Simão, o mesmo nome, mas não é Simão Pedro: tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: dize, ó mestre. Certo credor, e aí ele vem com mais uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a dívida a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Virando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta mos regou com lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não cessou de beijar-me os pés. Simão, quando convidou esse fariseu Jesus, ele estava meio desconfiado. Ele convidou porque ele gostava de ter na casa dele, até, vamos usar o termo celebridades, pessoas importantes. Jesus, como estava sendo muito falado, ele chamou Jesus. E é interessante, é que era um costume da época dar esse beijo no rosto. E Simão nem isso fez. E aí ele chama a atenção e diz: mas aquela pecadora, desde que eu entrei aqui, não cessa de beijar-me os pés. E continua: não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer consigo mesmos: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Então, Madalena, se contam, eu não me lembro agora se é Amélia Rodrigues ou se é o irmão X, ele diz que Madalena chega a sair saltitante nessa ocasião, super feliz, com a última frase: a tua fé te salvou, volte em paz. E vejam a humildade e o cuidado de Jesus. Jesus não disse: eu te salvei. Ele disse: a tua fé te salvou. Porque Jesus, quando faz o convite a gente, ele faz: vinde a mim. E ele espera que a gente faça a nossa parte. Porque não vai ser Jesus quem vai nos salvar. Jesus nos mostra o caminho, ele nos ensina, fez um extremo sacrifício por todos nós, justamente para ensinar. O verbo que se fez carne, como diz João, essa luz que veio para nós.
mas somos nós que temos de nos salvar. Não podemos colocar essa responsabilidade no outro. Inclusive, no Espiritismo, a gente, quando entra numa casa espírita, a gente imediatamente é conscientizado que nós é que devemos fazer a nossa parte. Não devemos ficar colocando no outro, não deve ter nas casas espíritas aquele personalismo, aquele guru, aquela coisa. Não, de forma alguma. Aqui estamos juntos, em aprendizado, para cada um de nós, uns ajudando aos outros, solidariamente, mas cada um de nós tem um compromisso consigo mesmo, de a cada dia tentar melhorar um pouquinho que seja. Nessa imagem, a gente vê um quadro, eu achei muito interessante esse quadro, embora muito sofrido. Eu estudei num colégio católico e, quando chegava a época da Páscoa, para mim era um sofrimento na igreja estar percorrendo aquelas estações do martírio de Jesus. Eu, particularmente, prefiro imaginar o Cristo muito bem ressuscitado, sem essa cruz, sem essas coisas todas. Mas, enfim, aí está um momento de extremo sofrimento, não é? De toda a humanidade que compreendia, não é? Porque a maior parte não compreendia, mas para aqueles que compreendiam, foi um momento de muita dor. E ali, nesse quadro, a gente vê a sensibilidade do pintor, e ele retratou muito bem. Aqui a gente tem Madalena, que justamente a ex-pecadora, que, uma vez conhecendo Jesus, jamais deixou de seguir-lhe os passos, nem mesmo nos momentos mais dolorosos. Aqui nós temos João, o discípulo amado de Jesus, muito jovem. Divaldo diz que ele tinha entre 16 e 18 anos. Acredito que aqui seja o retrato de Maria, não é? E Divaldo, com muita propriedade, ele afirma a respeito de Madalena: mesclada com a multidão, Maria acompanhou Jesus em todos esses momentos fatídicos. Viu o mestre ser supliciado e, por diversas vezes, segurou a mãe dele para transmitir-lhe apoio naquele instante de dor. E ambas choravam copiosamente. E Divaldo diz que, além das pesquisas que ele faz, ele também tem aquele intercâmbio com os espíritos que lhe trazem mais algumas informações e ajudam a construir essa história, que tem umas partes que a gente tem dificuldade porque são poucos os registros. E diz: estavam de pé, o que coincide, o pintor fez muito bem, estavam de pé junto à cruz sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Está em João, capítulo 19, versículos 25. E até no momento como esse, de crucificação, ele aproveita para dar um ensinamento, Jesus. Dos seus discípulos apenas estava o muito jovem João. Quer dizer, nenhum dos outros discípulos acompanharam esse momento, mas Madalena e João estavam lá. Madalena, ex-pecadora, e João, o discípulo muito jovem. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que estava o discípulo a quem ele amava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Está em João capítulo 19, versículos 26 a 27. Então, nesse momento, ele traz o quê? Mais uma vez, a lição da fraternidade universal. Quando ele pergunta, também em outra oportunidade, para ensinar quem é minha mãe, quem são meus irmãos, justamente para nos chamar a atenção que a nossa família é a família universal. Claro que acredito que também nesse momento, além desse ensinamento sublime, tinha um efeito prático de deixar Maria também amparada na casa de João, o que é muito razoável. Mas também não se deve perder, mais uma vez, o ensinamento
dessa família ampliada, da parentela espiritual. Meu Deus, 4 minutos e eu vou correndo aqui. Então, vamos resumir. Eu ia ler esse trecho do Evangelho, mas aqui é simplesmente as mulheres, isso está em Marcos, Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ungir Jesus. Enquanto os outros discípulos ficaram pensando, se debatendo mentalmente a respeito do que aconteceu com Jesus, se poderiam ter sido diferente, se eles tinham cumprido o papel deles, o que é que eles poderiam ter feito ou não fizeram, né? Porque nenhum deles chegou a ser preso. Então, Maria arregaçou as mangas e foi logo tomar as providências, foi comprar aromas para ungir Jesus. E, ao chegar, nota que a sepultura está aberta, a pedra tinha sido rolada e o corpo de Jesus não estava lá. Algumas vezes eu tinha pensado por que o corpo de Jesus não estava lá. Divaldo conta, nesse livro que eu estou lendo, que foi conversar com Chico Xavier pessoalmente, uma dessas oportunidades, e aproveitou para perguntar isso. E Chico teria dito que o corpo teria implodido de uma forma muito sui generis, muito diferente, e que teria se desintegrado. Essa foi a explicação dada por Chico Xavier a Divaldo. E aqui também não vou ter condições de ler tudo, né? Quando Maria, primeiro, não reconhece Jesus, depois ele fala com ela, diz: mulher, por que choras? E ele diz: porque levaram meu Senhor. E aí ela até pensa que é o jardineiro de José de Arimateia, e Jesus termina dizendo Maria, e ela o reconhece. Nessa oportunidade, ela tenta tocar Jesus, e Jesus diz assim: não me toques, pois ainda não subi ao Pai e vosso Pai. Vai aos meus irmãos e dize a eles: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena sai anunciando aos discípulos que viu o Senhor, e contam essas coisas. E eles não acreditam de imediato. Quem acredita é Maria, mãe de Jesus. E aqui a gente vai correr mesmo. A gente fica se indagando por quê, diante de tantas figuras dos próprios discípulos, por que Jesus surgiu, em primeiro lugar, aos olhos de Madalena. E Emmanuel nos responde que Madalena foi quem mais fez violência a si mesma para seguir o Salvador. Ela deixou tudo. E, além dela ter deixado tudo para seguir o Mestre sem titubear, foi ela também que, ao invés de ficar fazendo as elucubrações mentais e pensando no que fez, se debatendo se tinha feito certo ou errado, ela, como seguiu fielmente a Jesus em todos os passos, ela continuou seguindo mesmo depois da morte do corpo físico de Jesus. Ela foi logo tomar as providências. Então, bem razoável e bem compreensível, e de um simbolismo também muito bonito, que ele tenha aparecido para ela, para aquela ex-pecadora, mas que fez um esforço, uma renúncia enorme pela própria modificação. Então, vamos, aqui não vai dar para terminar, a gente vai terminar, em cima do horário, com essa frase de Amélia Rodrigues: ama com paciência sempre, confiando no Pai todo amor que governa o universo. Então, assim como Jesus pacientemente espera por cada um de nós. Então, nesse Natal, que nós tenhamos a consciência desse amor de Jesus, esse amor paciente, esse amor misericordioso, acalentador, confortador, e lembrando-nos de que somos todos ainda
pecadores, no sentido de violadores das leis divinas ainda, porque ainda não sabemos compreender o amor que Jesus veio nos ensinar. Mas que nos façamos, pelo menos, um propósito, que é o propósito de sermos mais tolerantes, mais pacientes com o nosso próximo. Pois assim nós teremos mais paz nas nossas vidas e ao nosso redor. Então, que Deus nos abençoe a todos e vamos pedir para alguém fazer a prece final. Nem olhe para o lado, venha a Sueli. Então, faça no microfone, pelo menos, porque senão não ouve no áudio. Não precisa vir, está muito bonita, deveria vir para frente, né? Aproveitando esse look natalino. Senhor Jesus, amado Divino Mestre, mais uma vez te agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui, unidas e reunidos em teu santo nome. Te pedimos, Senhor, que esta paz e esta luz permaneça em cada um de nós, hoje, agora e sempre. Assim seja.